vibrar, chegando a toda parte, voando pelo ar. E a voz que embala tal canção me chama a modificar meu modo de viver. Me diz que a vida é muito mais que ouro e ilusão. Quero ser como o som a propagar uma bela canção que invade, renova e transforma o coração. Afinar minha voz no tom do amor, E ouvir, enfim, a harmonia de uma vida a florescer. Yeah. De uma vida a florescer. Quero ser como o som a propagar uma bela canção que invade, renova e transforma o coração. Afinar minha voz no tom do amor, e ouvir, enfim, a harmonia de uma vida a florescer. Yeah, yeah. De uma vida a florescer. Ser especial não é somente ter um ideal, é vivê-lo intensamente e torná-lo real. Quero ser como o som a propagar uma bela canção que invade, renova e transforma o coração. Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerás. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave da evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. Num mundo de tanta beleza, é preciso amar.
É preciso amar. Desvende os mistérios do seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção, num mundo de tanta beleza. É preciso amar. É preciso amar. É preciso amar. Quis alcançar todas as estrelas, estende os braços com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão, eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia. Tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude
pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver. Olá, gente amiga do Centro Espírita Miguel. Nós da diretoria queremos agradecer a confiança que nos foi depositada por toda a doação que recebemos, né? E é com muita alegria que comunicamos a todos que a obra do telhado foi concluída. Olha que maravilha, né? Esses corações queridos, amigos, né, que colaboraram tanto para que isso se concretizasse, né? Assim sendo, abriremos a nossa casa para a reunião pública de quinta-feira. Será no dia 26 de maio, às 14h30, e todos estão convidados. Esse retorno das atividades do SEM
Ele deve ser gradativo, priorizando vidas e a saúde de todos os trabalhadores e frequentadores, seguindo rigorosamente um protocolo orientado pelo CERJ, que é o Conselho Estadual Espírita, do Rio de Janeiro, de distanciamento limitado a 60 pessoas, com uso de máscara e comprovante de vacinação. Importante ainda lembrar, se por acaso algum trabalhador ou frequentador, apresente sinais e sintomas de Covid, deve imediatamente respeitar o isolamento domiciliar e ainda procurar orientação médica. Importante que tenham essa prática, respeitando todos aqueles que convivem conosco, seja no grupo familiar, seja no grupo social, enfim, onde estivermos, E foi graças a todos esses corações generosos que conseguimos alcançar essa meta. Que Jesus abençoe e ilumine esses corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, amigos queridos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião, que é sempre transmitida pelo canal do YouTube. E graças a vocês, dando aquele like, é que nós divulgamos essa doutrina tão consoladora. Então, não esqueçam de dar aquele like, Além dessa reunião, que é sempre transmitida aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos ainda as quintas-feiras, às 14h30, e às sextas-feiras, às 20 horas. E não esqueçam das 2 reuniões de fluidoterapia, que é sempre transmitida também pelo canal do YouTube, às terças-feiras, às 19h30, e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, reuniões importantes para todos aqueles que se encontram enfermos, onde poderemos colocar seus nomes no chat para receberem as melhores vibrações de carinho, de paz, de bem-estar, Essas irradiações importantes. E às quintas-feiras nós temos a prece da saudade, que é endereçada sempre aos nossos amores, amigos que retornaram ao mundo espiritual. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação ativa, Que é com isso que a gente faz o nosso vídeo, ser divulgado para todas as pessoas interessadas. Hoje nós teremos o estudo do Livro dos Espíritos pela nossa companheira Isis Martins. A Isis vai nos trazer reflexões acerca dos itens 860 a 867, que trata da fatalidade. Essas questões estão inseridas na Lei de Liberdade. Ela também fará a prece inicial. E logo em seguida, a Fátima Queiroz vai nos trazer reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 3, falando do seguinte tema: preservar-se da avareza. Fátima ainda fará a prece final, para que a gente possa aproveitar essas reflexões, fruto do estudo, da pesquisa das nossas amigas Isis e Fátima. Nós sempre lembramos do bom uso do chat, fazendo as nossas saudações iniciais e deixando depois só para as despedidas, E que durante o estudo das nossas companheiras prestemos bastante atenção a tudo que é trazido, para que a gente possa se apropriar mais e mais dessa doutrina em nossas vidas. E, ao final do nosso estudo, teremos o GEAL, que é a evangelização infantil, onde as nossas evangelizadoras trazem sempre assuntos importantes e bem
a nível das nossas crianças. Chamem as crianças. Elas adoram e os adultos também. Que tenhamos uma manhã de reflexões importantes e que o nosso domingo seja de muita paz, de muito equilíbrio, de muita esperança, né? Que a gente possa curtir aí os nossos momentos felizes junto aos nossos familiares e amigos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos envolva. Muita paz. Do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lei e vida. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros porque suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidade o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Graças a Deus. Envolvidos por essa ambientação que tanto nos acalma, que nós possamos elevar os nossos corações e os nossos pensamentos até Deus, a Jesus, a espiritualidade responsável por essa reunião que já foi preparada com tanto carinho, e aos nossos mentores espirituais que nos auxiliam na nossa jornada. Que nós possamos, Senhor, aproveitar
os ensinamentos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que serão postos hoje, que possamos trazê-los para a nossa vida, nos auxiliando nos nossos processos mais trabalhosos, na nossa reforma íntima. Que essas vibrações possam se estender a todos os nossos irmãos necessitados que se encontram nos seus lares, nos hospitais, nas casas de recuperação, que se encontram enfermos, Senhor. Que eles possam ser envolvidos e tocados. E sendo assim, damos por iniciada a nossa reunião. Graças te damos. Bom dia a todos, eu me chamo Isis, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel e vou começar fazendo uma breve descrição das minhas características físicas. Eu sou negra, meus cabelos são cacheados, crespos e eu uso óculos. E atrás de mim tem um fundo branco. Hoje eu falarei sobre o Livro dos Espíritos, estamos na parte 3ª, capítulo 10, da Lei de Liberdade. O item é fatalidade e as questões 860 a 867. Então, vamos começar. Primeiro eu trouxe o significado de algumas palavras que serão utilizadas no estudo. A primeira palavra é fatalidade. E o significado que nós temos é qualidade de fatal, destino que não se pode evitar, fado, fatalismo. Então, estamos falando de algo que inevitavelmente acontecerá e que não pode ser evitado pela nossa vontade. Na questão 851 do Livro dos Espíritos, os Espíritos simplificam e nos dizem que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. E que fazendo essa escolha, ele institui para si uma espécie de destino, que tem a consequência da posição em que ele estará. Eles ainda deixam claro que trata-se apenas das provas físicas, porque quanto às provas morais, o espírito pode ceder ou desistir, através do seu livre-arbítrio. Uma outra palavra que será muito utilizada é livre-arbítrio, que inclusive nós já vimos aqui no estudo. O significado é possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Segundo a doutrina espírita, conforme o livro Obras Póstumas, livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho, para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, vamos para a questão... antes disso, nós temos aqui uma imagem clássica, que é de um homem tendo que escolher entre dois caminhos, o que mostra para a gente, né, o que é o livre-arbítrio, que compreendem as nossas escolhas. Então, vamos para a questão 860, em que Kardec pergunta: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se
e reciprocamente? A qual os espíritos respondem: ódio, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe era impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, nós vemos que a vontade, ela tem um poder grande, né? Mas que ela se submete a uma força, a uma lei, que coloca tudo em ordem e que tem como finalidade beneficiar a todos, sem exceção, e nos educar. Emmanuel, no livro da Esperança, ele nos diz que a sabedoria do universo colocou a vontade em nosso fórum íntimo, à guisa, ou seja, a maneira de um juiz supremo. Pergunta 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser um assassino? E os espíritos respondem: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a estes atos, nunca há fatalidade. Então, nós vemos aqui que, em última instância, a decisão é sempre do espírito. E, por isso, nós somos dotados de livre-arbítrio, que é essa liberdade de seguir ou não tal caminho, que culminará no nosso adiantamento ou não. Um espírito não vai escolher essa falta que comprometeria o seu destino, mas escolhe a prova sabendo que será trabalhosa e que terá, sim, a oportunidade de fazer. É sempre importante salientar que nós não somos predestinados ao mal, como muitos pensam. Ao contrário, nós temos um Pai que é misericordioso e muitos amigos que sempre nos auxiliam nessa nossa jornada. Questão 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? A qual os espíritos respondem: será uma fatalidade, se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creiais seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio, sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito
se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por culpa sua, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere culpar-se da sua estrela. Um bom exemplo que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Algumas pessoas parecem ser assim, não é mesmo? Que tudo o que elas fazem não dá certo. Mais uma vez, os espíritos nos falam do gênero da existência escolhida, que muitos de nós, quando temos condições, fazemos. A paciência e a resignação são virtudes que o Evangelho nos mostra, porque muitas vezes, assim como a semente, nós precisaremos também de tempo para que o amadurecimento possa acontecer. Mas em outras vezes, nós não conseguimos o êxito porque estamos indo na contramão das nossas aptidões e nossas habilidades. Questão 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Óbice é o mesmo que impedimento. E os espíritos respondem: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deve afrontar, sem necessidade, aquela opinião, como fazem alguns, em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Aqui nós falamos dos costumes sociais, que são transitórios, e não da lei divina, embora nada esteja fora de Deus, né? O que aprendemos com os nossos pais, com a sociedade, e que muitas vezes nós só reproduzimos por fidelidade, sem critério, sem avaliação. Os espíritos nos alertam nessa resposta que essa submissão é um ato de livre-arbítrio, uma escolha. Então, nos cabe a análise para que nós possamos bem escolher, porque é isso que será levado em conta no final de tudo. Questão 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? Essa pergunta, ela é o oposto da 862. E a resposta é bem clara. De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova.
O bom êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis, que a prudência as teria feito evitar. Se nós levarmos em conta as sucessivas encarnações, nas quais adquirimos experiências, fortalecemos as nossas aptidões, fica mais fácil de entender, não é mesmo? Como os espíritos dizem, podem ser também um gênero de prova. Como eu me conduzo na vida vendo que tudo dá certo? Eu me torno egoísta, sem pensar nos outros, manipulo as situações ao meu favor, o que eu faço? Nós sempre temos a oportunidade de fazermos o melhor que pudermos em qualquer situação. Questão 865. Como se explica que a boa sorte favoreça a algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. E os espíritos respondem. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Nessa resposta, nós vemos que o foco é sempre a educação do espírito, mesmo nas situações em que escolhemos e que não depende de nós o resultado, como no jogo, mas que poderíamos falar de outras situações que o mundo nos oferece, né? Muitas tentações. O espírito Meimei, no livro Filosofia Espírita, nos diz: o que chamas de boa sorte de alguns homens, por vezes é má sorte para a alma. Porém, tudo Deus visa o bem, na educação e na sabedoria para seus filhos. Então fica mais fácil entender essa resposta, não é mesmo? Questão 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? E os espíritos respondem: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são os espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Pusilânime quer dizer fraqueza moral. E nessa questão, a meu ver, Kardec ele amarra todas as outras questões. E os espíritos nos dizem novamente que nós escolhemos as nossas provas. Não podemos esquecer do auxílio que nós recebemos no nosso planejamento reencarnatório, de irmãos abnegados que nos orientam focando nas nossas reais necessidades. Então, eles sabem o que nós realmente precisamos. Levando em consideração que nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações, sabemos que nós teremos lutas, dificuldades, com a felicidade e a esperança de sabermos que nós temos o que realmente necessitamos. E a última questão, 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? E os espíritos respondem: antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra.
Existem até outras superstições, não é mesmo? Do tipo, nascer virado para a lua. Existem muitas por aí. Mas que os espíritos já dizem que são tolices e que, na verdade, já explicaram nas questões anteriores. Para finalizar, eu trouxe o fragmento de um texto belíssimo de Emmanuel para nos inspirar nessa nossa caminhada. O livro é O Nascer e Renascer. Foi ditado por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Está no capítulo 4 e o título é Fatalidade e Livre-Arbítrio, na qual ele diz: geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade, em variados momentos de nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito, remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos, na planificação que ontem organizamos, fora do corpo denso, e tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque, conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Então, meus irmãos, eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos um bom domingo. Bom dia, eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, olhos escuros, estou de óculos, estou com uma blusa florida, azul, laranja, e estou aqui para refletirmos um pouco, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item 3, que é especificamente preservar-se da avareza. Esse tema é um tema que diz respeito a todos nós, porque muitas vezes nós atribuímos a avareza aos ricos, mas nós vamos ver ao longo das nossas reflexões de hoje que a avareza ela pode estar presente também nas condições diferenciadas de recursos materiais. Então vamos aqui ver algumas definições tiradas do dicionário. O que é avareza? É a qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Por extensão, falta de magnanimidade, de generosidade, mesquinharia, mesquinhez e sovinice. Então, nós vamos ver assim, algumas situações em que a pessoa se priva até do necessário à sua subsistência digna e dos seus, né? Então, a necessidade de acumulação que ele sente é tão excessiva que até mesmo priva
priva-se da alimentação, de uma alimentação melhor, de uma condição de maior conforto, de possibilidades de melhores condições de estudo para os filhos, porque a preocupação está no acúmulo de bens. Na primeira definição aqui está se falando da questão do apego, né? O apego, ele traz essa fixação diante de uma situação qualquer. Então a gente vai ver o apego não só às riquezas materiais, mas o apego a bens, a papéis, a pessoas, mas aqui a gente vai tratar mais da questão do material, né? Uma outra situação que nós vemos também em relação à avareza é aquela preocupação constante com o dinheiro, né? Então é assim, trabalha, e aí para empregar esse dinheiro no luxo, na ostentação, na satisfação de seus caprichos. E em alguns casos a gente vê a pessoa tanto com essa preocupação de acumular dinheiro e trabalhar tanto que nem tem tempo de usufruir. Porque o usufruto dos nossos bens, daquilo que a gente conquista com um trabalho honesto, um trabalho digno, sem que a gente prejudique ao nosso próximo, isso é digno. O usufruto, ele não é ruim, ele não é condenável, vamos dizer assim, né? Ele é até um direito. Né? Se eu trabalhei, eu posso usufruir daquilo que meu trabalho me proporciona. A questão é quando isso extrapola para situações de egoísmo, situações de falta de caridade. E aí a gente vai ver também a questão da ambição desmedida, sem pudor, muitas vezes prejudicando a terceiros, prejudicando, né, o funcionamento de instituições. E aí são aquelas situações mais graves em que muitas vezes a pessoa se enreda numa teia de falta mesmo, né, de controle sobre esse acúmulo, né? Então, isso vai levar o quê? A atitudes de falta de caridade, de falta de preocupação com a miséria alheia. Nesse momento nós estamos vivendo uma grande, né, situação de miséria. Basta observarmos pelas pessoas que estão morando nas ruas, os catadores. A gente pode observar assim, quantas pessoas muito magras estão assim, catando lixo, quantas situações que nós vemos de miséria extrema. E isso a gente não vê só nos núcleos do nosso país, nas cidades mais pobres, a gente vê isso nas grandes metrópoles também, Rio, São Paulo. Então, é algo para nos fazer pensar, né? Como eu estou lidando com essa constatação da miséria e do aumento dessa miséria, né? Da falta de condições mínimas de sobrevivência para tantos. Então vamos à leitura do texto, né? Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, disse a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possui. E aí eu usei uma imagem aqui de um bolo sendo repartido e cada um puxando
para si o seu pedaço. É claro que a herança é um direito e todos têm, todos aqueles que são, né, os filhos, aqueles familiares, né, que estão vinculados àquela família, àquela pessoa que se foi, eles terão direito, né, a pleitear aqueles bens. No entanto, é nesse momento que nós vemos uma grande dificuldade das pessoas em preservar os seus laços afetivos em decorrência dessa disputa material e também dessa disputa que muitas vezes chega, né, ao tribunal de forma sem conciliação, né, sem consenso. Então, a família, né, ela é esse núcleo que nos traz outras situações além simplesmente das heranças, das partilhas de bens, né? Quando há também as situações de separação conjugal, né? Onde a gente vê muitos conflitos, né? E muita dificuldade de perceber assim, o que eu posso abrir mão para favorecer o outro. E as relações muitas vezes ficam comprometidas em razão dessa dificuldade mesmo de abrir mão ou de pleitear com tranquilidade aquilo que lhe é de direito. E aí quando Jesus faz essa consideração, né, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas, porque a conduta de Jesus ela estava muito acima dessas questões materiais, né? Jesus veio para dar o exemplo e nos chamar a atenção para as verdades espirituais, para a verdadeira vida, para a vida espiritual, para o desenvolvimento de valores voltados para o bem, voltados para o auxílio ao próximo, voltado para o desenvolvimento das nossas potencialidades de forma que nós possamos ser úteis e fazer dos nossos bens ter uma utilidade efetiva nessa construção, né, social a cada dia, a cada geração. E Jesus não entrava no mérito da divisão, do julgamento, das justificativas dessa ordem material. E aí quando ele fala assim, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Ele está falando aqui, muito provavelmente, de uma vida verdadeira, da vida efetiva como ser imortal, como ser que está passando transitoriamente, que muitas vezes pode estar acumulando recursos, né? Ou tendo a oportunidade de valer-se de recursos. Mas ele está falando dessa continuidade, porque nós sabemos que mesmo numa encarnação, quando nós temos possibilidade de lidarmos, né, com fortunas, com uma melhor condição financeira, nós temos isso como um empréstimo, tanto que nós também percebemos que há famílias que perdem tudo que juntaram ao longo do tempo. Então esse é um empréstimo, essa é uma prova, vamos dizer assim, para que a gente exercite justamente essa possibilidade de alavancar esse meio que a gente vive, utilizar de forma construtiva, de forma que a gente possa gerar empregos, gerar instrução, gerar possibilidades culturais, voltadas para a saúde, voltadas para o trabalho, para o bem-estar do próximo também. Então, esse momento aqui das partilhas, a gente pode até usar uma simbologia
pensando não só na partilha, no núcleo familiar, mas também nessa partilha que extrapola esse núcleo e são as nossas partilhas diárias, a nossa partilha do uso dos bens que nós dispomos. Então vamos continuar aqui a leitura. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Então, essa parábola traz esse ensinamento assim, bem concreto, porque em nenhum momento ele pensa de que já havia o suficiente para si. Por que não distribuir o que lhe excedia? Porque a caridade vai além disso, não só distribuir o que é supérfluo, mas também, muitas vezes, o que nos é necessário. Então, tirar de si para dar ao outro que tem menos. E isso aqui nessa parábola fica muito claro a questão do acúmulo, do apego, do egoísmo. Essa parábola, ela ilustra bem essa falta de percepção diante desse empréstimo concedido por Deus para que possa ser bem utilizado. E aí, então, é surpreendido pela morte, onde tudo aquilo que foi acumulado, tudo aquilo que talvez tenha gerado, às vezes a gente vê isso, né, na nossa realidade, até problemas de saúde, situações graves, até de desequilíbrios de toda a ordem, por conta dessa obsessão nessa acumulação. E eu achei um texto assim que eu julguei bem interessante, do André Luiz, que foi o Espírito André Luiz ditou para Chico Xavier e Valdo Vieira no livro O Espírito da Verdade. Capítulo 1, o capítulo 2, Excesso e Você. Então, o trechinho que eu vou ler é o seguinte: não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos, para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal.
Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Então, é importante que nós pensemos, dessa grave responsabilidade da posse, que toda propriedade ela seja recebida como um empréstimo cujos benefícios é preciso estender em proveito geral. A aplicação do que foi ou não armazenado sendo aplicado com elevação e sabedoria. Então, encerrando a nossa exposição, trouxe um trecho do capítulo Avareza, do livro ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então ela diz assim nesse trecho: mais importantes, porém, do que esses bem amoedados e acumulados em arcas ou bancos, são aqueles de ordem emocional e espiritual, moral e social. A inteligência que sabe administrar a existência corporal, a memória que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, o bom, o belo, o eterno. Os sentimentos do dever que decorrem da consciência que atua em consonância com as soberanas leis da vida. Então, ela traz aqui o que a gente deve reter, não é? O que a gente deve reter em benefício do nosso próximo, mas principalmente em benefício da nossa continuidade existencial, como espíritos imortais que somos. Então, o que nós vamos levar para as próximas experiências reencarnatórias ou nos períodos em que estaremos no plano espiritual são os nossos conhecimentos, o desenvolvimento das nossas emoções de forma equilibrada, um sentimento muito bonito quando ela fala, os sentimentos do dever que decorrem dessa consciência em consonância com as leis da vida. Então, é a gente estar sentindo de acordo com as leis de Deus, arquivando experiências que nos levem para um sentido maior do bem, do bom, do belo e do eterno. Então, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a todos por terem estado conosco nesse período de reflexões e que nós possamos levar conosco esses ensinamentos do Evangelho para as situações que envolvem o nosso dia a dia. Um grande abraço. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nesse momento em que encerramos a reunião da manhã de hoje, queremos agradecer pela oportunidade de termos aprendido com o Livro dos Espíritos e o Evangelho, trazendo reflexões tão significativas para o nosso dia a dia, para que a gente enfrente ainda as nossas dificuldades, para que a gente seja cada vez mais cristão no sentido mais profundo dessa palavra, que a gente possa estar aberta a vivenciar efetivamente os ensinamentos trazidos por Jesus, para que sejamos éticos, dignos, coerentes com a nossa crença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de termos acesso às tecnologias
para que não estejamos distanciados do estudo da doutrina dos Espíritos e dos teus ensinamentos. Agradecemos por todo o amparo que foi direcionado não só a nós que acompanhamos essas reflexões da manhã de hoje, mas temos certeza que muitos espíritos encarnados e desencarnados foram auxiliados durante esse período em que estivemos com os nossos pensamentos voltados para essa reunião, como se estivéssemos lá no centro. E assim pedimos a permissão para encerrar as atividades da nossa manhã. Graças a Deus. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz.
houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora vamos à nossa prece inicial. Nos concentrar nesse som, pensar numa paisagem bem bonita e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade dessa encarnação, por estarmos todos juntos nesse planeta Terra, por podermos aprender um com os outros e ajudar aos nossos irmãos. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos e pedir ajudas àqueles que estão mais necessitados, àqueles que não têm o que comer, que não têm aonde se abrigar. Que a nossa prece seja como um abraço, um carinho, um aconchego sincero no coração daqueles que precisam de ajuda. Senhor, com a sua permissão, nós iniciamos esse estudo de hoje. Obrigada por tudo, graças a Deus. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque o tema da nossa aula de hoje é Deus ajuda a humanidade através da humanidade. E você sabe quem é a humanidade? É você, eu e todas as pessoas do nosso planeta Terra. E por incrível que pareça, apesar de sermos humanos, precisamos nos humanizar. E sabe que isso significa? É sermos mais amorosos,
pensarmos no bem comum, no bem de todos, colocar em prática o que Jesus nos ensinou. E se a gente pegar o Livro dos Espíritos na pergunta 573, Kardec vai perguntar aos espíritos qual seria a missão dos espíritos encarnados. E eles respondem: instruir os homens, ajudar no seu progresso, porque cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos nascemos com uma tarefa a realizar. Todos são importantes. Aí, eles dizem que quem cultiva a terra desempenha a nobre missão como o que governa. Ele quis dizer com isso que a missão de um agricultor, aquele que planta para a gente comer, é tão importante como, por exemplo, a missão de um presidente, pois cada um pode ser útil de alguma forma. E para a gente chegar nesse nível de pensamento, de nos tratarmos como irmãos, temos que ter uma qualidade muito importante. E sabe qual é essa qualidade? A humildade. Jesus falou que a humildade é que nos faz grande. Isso mesmo, com ela a gente aprende que por mais inteligente que seja, nós não sabemos tudo. Podemos ser bom numa tarefa e em outra não. E assim, um vai completando o outro, utilizando a inteligência para o lado do bem, como uma ferramenta, um instrumento que Deus utiliza para ajudar a própria humanidade. É o amor em ação, um eterno aprendiz. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor
os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Olá, meus queridos! Agora nós vamos refletir juntos sobre o tema de hoje. E vocês lembram qual é o tema? Deus ajuda a humanidade através da própria humanidade. Tema muito forte e muito interessante também, vocês não acham? Mas, e como é isso? Como assim? Pois é, por isso que eu disse, nós vamos refletir juntos sobre esse tema, para entender essa dinâmica. Bom, vocês assistiram um vídeo ainda há pouco. E vocês lembram quais foram as situações que se apresentaram? Foram situações muito sérias, não é? Primeiro, vários adolescentes pichando uma parede. Poxa, e foi isso que aconteceu. Essas crianças pichando, rabiscando, vocês podem ver pela imagem. Aí, lembram? Chega alguém, grita e coloca-os para correr. O menino assiste tudo. Esse menino, logo depois, vê alguém agredindo um outro que cai no chão. Ele assiste tudo e se entristece. E o que ele faz? Vai até ele e estende sua mão para ajudá-lo a se levantar. Nós vimos também uma moça que não entrou no ônibus porque ela preferiu ajudar um homem a recolher os seus papéis que caíram no chão. Ainda estava ventando. E o cara que estava correndo, que impediu que uma boia acertasse uma criança que andava de bicicleta? Vocês lembram disso? Até uma outra moça reparou nisso, que estava andando de bicicleta, e viu isso também. Ele foi muito rápido, né, para pegar a boia. Vocês não acham? E vocês lembram também do homem que tirou a mala do meio do caminho para que a moça, que era cega, pudesse passar? Quanta gentileza desse irmão, não é? Lembram da moça que foi ajudar a vizinha a varrer aquele monte de folhas que estava no quintal dela? Pois é, essa atitude não passou despercebida pelo vizinho lá do outro lado que estava lavando o seu carro. E tem mais coisas boas mostradas nesse vídeo. Vocês são bons observadores, que eu sei, porque criança é sempre muito esperta. E quem não gosta de um bicho de pelúcia? Um outro menino, estando num parque de diversão, tentou a sorte de ganhar um deles na máquina, mas não conseguiu. E um homem que já havia presenciado uma outra boa ação no parque, ele se sentiu tocado em seu coração por esse sentimento que muitas vezes nós não conseguimos decifrar, que é o cuidado com o outro. E então dá um bicho de pelúcia para esse menino. E tudo isso começou com a observação de uma criança. Aquele que viu outras crianças pichando uma parede, que viu a atitude de um outro por causa desse comportamento equivocado dos adolescentes. Toda essa história começou com um menino, um muro pichado e uma lata de tinta. E terminou como? Terminou com muitos juntos, unidos para pintar o muro que estava pichado. E vocês viram que no início havia um homem em situação de rua com um cachorro no colo. Bom, então, até ele foi ajudar a pintar o muro. Esse homem que estava sentado com o cachorro se levantou e foi ajudar. Lindo foi o cachorro pintando também, porque eu vi isso.
Esse menino percebeu que alguém tinha que começar a espalhar o bem que está dentro de cada um de nós, pois nós não estamos sozinhos para evoluir. Nós temos um ao outro, e é assim que Deus ajuda a humanidade, e é através do nosso irmão. Eu ajudo e sou ajudado. É uma via de mão dupla. O bem vai, o bem vem. A ação do Criador na criação é o que chamamos de providência divina, conforme nos esclarece Kardec no livro A Gênese, no capítulo 2, a providência divina, no item 20. Que diz assim, olha, a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. E é nisto que consiste a ação da providência. Ou seja, Deus nos auxilia muitíssimo e quer que você saiba disso, que todos nós saibamos disso. Entendendo que, conforme você é auxiliado, você tende a auxiliar também. É sua consciência lhe chamando a razão. É Deus ajudando a humanidade através da própria humanidade. Acho que eu botei de cabeça para baixo. Desculpem. Bom, então, bora auxiliar um ao outro? Deus ajudando a humanidade através da própria humanidade. Então, bora? Vamos ajudar. Oi, galerinha do GEAL, todos bem? Aqui é Cristiane Pedrosa e eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito da atividade que a gente vai fazer para refletir sobre esse tema lindo, que é Deus ajuda a humanidade através da humanidade. E aí você pode ter pensado assim, ah, Cristiane, mas eu sou criança ainda, como é que eu vou aprender a ajudar as pessoas? Nossa, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar. E a gente pode até criar e cuidar de coisas muito pequenininhas e muito lindinhas que existem ao nosso redor e que são muito fáceis da gente fazer com o que tem em casa, para poder refletir na nossa capacidade de cuidar de algo, de cuidar da vida, né? Para que a gente possa crescer também como pessoas capazes de se ver como cuidadores, como pessoas que vão auxiliar as outras pessoas no mundo, assim como a gente aprendeu através desse tema tão lindo. Para isso, a gente vai precisar de um grãozinho de feijão. O meu feijão aqui é desse mais clarinho, que chama feijão fradinho, um feijãozinho que a gente usa para salada, tá vendo? Mas pode ser o feijão que você tiver em casa, pretinho, marronzinho, vermelhinho, porque o feijão tem várias cores. Você pode usar, por exemplo, uma tampinha de embalagem, um copinho, se você tiver um copinho vazio, pode ser um copinho de iogurte, um copinho de alguma bebidinha, tipo danoninho, chambinho, esse tipo de bebida láctea, ou tampinha de refrigerante, ou tampinha de um pote de vidro, a tampinha de lata, que a mamãe não vai usar. Mas se você já tiver um vasinho assim pequenininho, também serve. Porque a gente vai plantar esse feijãozinho e vai ver ele germinar e crescer. Olha que lindo meu, ó. Eu plantei semana passada. Olha como ele cresceu. Se você olhar aqui dentro, você vai conseguir ver o feijãozinho, como ele germinou. E para isso bastou um pouquinho de terra e água. Claro que de vez em quando eu venho ver se a terra tá molhada, se tá direitinho, se ele precisa de mais água, se ele tá tomando sol. E aí eu vou aprendendo e refletindo como tudo que tem na natureza
ajuda a gente a pensar desse cuidar do outro e nessa possibilidade que a gente tem de semear o feijãozinho e fazer um pé de feijão. Não é legal? Bom, para isso a gente também pode usar areia mesmo, dessa areia aqui de construção. Se você não tiver areia ou terra para plantar em casa, você pode utilizar um algodão ou até mesmo um papelzinho, papel higiênico, um guardanapo, ou quem sabe um pedacinho de tecido que possa ficar úmido o suficiente para ajudar esse feijãozinho a brotar. Depois que ele brotar de verdade, ele vai criar raízes e vai começar a crescer como uma plantinha. Aí ele vai precisar de terra, de preferência uma terra de planta. Mas se você plantar ele na areia, ele também pode ficar durante um tempo porque ele cresce bastante bem ali, tá bom? Então, eu vou mostrar para você como é que você pode fazer para plantar de diversas formas. Vou usar esse copinho aqui primeiro. Vou botar o tecido aqui dentro, que eu tinha um retalhinho de tecido. Vou umedecer o tecido. Ó, ele ficou molhadinho. E vou botar o meu feijãozinho. Prontinho. Aí, é só observar ele crescer e não deixar ficar seco. Ele gosta de sol, tá? Eu também posso, se eu não tiver outra possibilidade, usar um pedacinho de papel. Ó, coloquei o papel aqui na tampinha. Vou deixar essa tampinha úmida com um pouquinho d'água. E vou deixar o meu feijãozinho aqui. Agora é só observar ele crescer também. Ou ainda, você pode pegar um vasinho e colocar um pouquinho de areia ou terra, se você tiver. E colocar o feijãozinho assim, ó, aqui por cima. Como aqui o vasinho é maior, eu vou colocar até mais de um. Porque eu quero ver ele brotando. Quero ver a raiz descendo até o solo. E com isso, quero ver a plantinha saindo de dentro. De dentro dessa sementinha que é o feijão. E que plantinha bonita, né? Alimenta tanta gente. Você já pensou? Quanto essa pessoa que vai para a cozinha fazer aquele feijãozinho gostoso para a gente comer, atua nessa tarefa de Deus também, de ajudar a humanidade através da própria humanidade. Sempre que a gente é cuidado, amado, respeitado, sempre que alguém nos alimenta, nos ajuda limpando a casa, cuidando da louça, da nossa roupinha. Nossa, como a gente tem coisas para agradecer. Esse foi o nosso tema de hoje. E eu gostaria muito de ver se o seu feijãozinho semeou. Lá no Padlet, tira uma foto do feijão pra gente. Tira uma foto de você com seu feijãozinho e me conta o que você pensou a respeito disso. O que você refletiu a respeito quando você via esse feijãozinho crescer. Vocês veem como o feijão cresce rápido? Olha só, uma semana que ele ficou aqui nesse vasinho, como ele já está um pezinho de feijão grande. É muito lindo ver a natureza, né? Observar quantas plantinhas diferentes a gente tem ao nosso redor. Ó, eu tenho uma mudinha de suculenta aqui, plantada na areia. Ela vai crescer e vai virar uma planta bem grande. Olha essa mudinha de rosa. Essa aqui perfuma a vida da gente, não é mesmo? São rosinhas pequenininhas. E essas aqui, que lindinhas? São os cactos. Eles vão brotando de pedacinho em pedacinho. Todas elas servem para enfeitar os nossos caminhos, né?
para a gente pensar o quanto a gente é amado por Deus, o quanto essa natureza que nos cerca nos ensina a respeito disso. É isso aí. Agora a gente fica com a prece e até semana que vem. Beijo! Querido Mestre Jesus, agradecemos esse estudo, as reflexões que foram preparadas, que nós possamos deixá-las no nosso coração, gravadas na nossa mente. E quando nós olharmos o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso familiar, que nós possamos lembrar que um ajuda o outro, que estamos juntos aqui no planeta Terra, nessa encarnação, para progredirmos juntos, para evoluirmos como humanidade, que nós possamos ajudar na evolução do planeta Terra. Com a sua permissão, nós encerramos o estudo de hoje. Graças a Deus.